Hebreus, capítulo 9, 27. Glória a Deus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te apresentar essa palavra hoje em tuas mãos. Que o Senhor venha tomar a frente dessa palavra, ter uma revelação, ó Deus, pela tua infinita misericórdia, da graça e da bondade. Senhor, querido Deus Santo de Glória, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje o tema da mensagem é Hebreus 9, 27. Morreu, segue-se o juízo. Esse é o tema da mensagem. Glória a Deus, Deus Santo de poder e glória. Está ordenado ao homem morrer apenas uma vez, e depois da morte segue-se o juízo. Presta bem atenção nessa mensagem, foca na mensagem e não no pregador. Morreu, segue-se o juízo. Nós nascemos, assim como nós nascemos e nós não sabemos como é formado os ossos de uma criança no ventre da sua mãe. Assim também viveremos sobre as maravilhas e o poder de Deus. Decala plasurianda lava surianda e calmadas, decala plachei decala bai jo me degas. A sabedoria de Deus, ela nos ordena, e o poder de Deus a nascer e a viver e a morrer. Por isso, nós temos o livre arbítrio e prestaremos contas a Deus, cada um por si. Prestaremos contas a Deus de como nós vivemos aqui nessa terra. Você pode viver da maneira que você bem quiser ou bem entender, mas saiba que Cristo pedirá as contas no final. A palavra de Deus, ela foi estabelecida desde o princípio. A Bíblia vai nos dizer que o Verbo, ele andava com Deus e estava sobre os braços de Deus. E se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é Jesus. São três que testificam no céu: Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Palavra, que é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai sem ver ao Filho. Ninguém vê ao Filho sem ver ao Pai. Jesus, ele é o único caminho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fé, esperança e amor, porém o maior deles é o amor. Jesus, ele veio para ser a salvação, o único mediador entre Deus e o homem. Todo aquele que não faz do Senhor Jesus o único Senhor e Salvador, ele será condenado. Se você diz ter Deus, mas não tem Jesus, você está condenado. É preciso adorar o Filho. É preciso, aleluia, Deus, seguir o caminho do Filho, porque
a igreja foi estabelecida como cabeça. Jesus foi estabelecido, como cabeça da igreja e nós, o corpo da igreja. Replaçai, revedecomaná, suriandalabaia. Deus santo de poder e glória. E o que Deus pede de nós? Que andemos direito, humildemente com o nosso Deus, colocando a palavra dele no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Deus Todo-Poderoso, Deus Santo e Maravilha. Aleluia! Porque Jesus, quando ele desce na terra, o Verbo encarnado, ele vem e prega para nós. Ele plachai de calabaço reandalabaia. Jesus, então, ele vai pregar. E ele disse: a minha palavra que eu estou pregando não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Assim como ele tem me revelado, eu tenho pregado para vocês. Porém, a palavra que eu estou pregando para vocês, ela não veio condenar hoje vocês, ela veio para salvar vocês hoje. Porém, naquele último dia, a palavra que eu estou pregando para vocês, ela julgará cada um de vocês. Por isso a Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. Quando você morre, você já logo ergue os olhos. A Bíblia diz que quando o rico ele foi e morreu, ele ergueu os olhos e estava no Hades, e aquele pobre, quando morreu, ergueu os olhos e estava no paraíso. Jesus disse para aquele homem: hoje mesmo estará no paraíso comigo. A morte, aleluia, foi vencida. O império da morte foi vencido na cruz do Calvário. O escritor de Hebreus vai dizer que Jesus venceu a morte, o império da morte. Aleluia! Deus santo tem poder e glória, que é Satanás, o diabo. Jesus então tem esse poderio, essa supremacia, e a vitória dele foi muito grande para nos conceder a libertação. Hoje, aleluia, o diabo, a morte, o império, aleluia, das trevas da morte, glória a Deus, Deus santo tem poder e glória, pela revelação, o império, aleluia, da morte, ele não tem mais poder sobre a minha e a sua vida, porque o império da morte foi vencido. Satanás não tem poder, Deus santo tem poder e glória, para dominar a tua vida mais. Satanás não tem poder, aleluia, para escravizar a tua vida, porque Jesus venceu, como diz Hebreus, o império da morte, aniquilou o império da morte. Então, se você faz dele seu Senhor e Salvador, acabou a supremacia do diabo na tua vida, acabou o poderio do diabo na tua vida, e agora entra, aleluia, a supremacia do Deus Todo-Poderoso, porque agora você foi feito amigo e filho de Deus, nascido pelo Espírito. Ele plaçai de calapai, de ole plaçai de calaprassuri andalapaia, porque Jesus é fiel, Jesus é poderoso, Jesus é tremendo, ele é glorioso. Deus santo e poder e glória. Morreu, segue-se o juízo. Assim como os peixes, eles não sabem quando serão entrelaçados, assim também somos nós, seres humanos, não sabemos quando nós partiremos dessa terra. Por isso não há tempo de você pensar duas vezes. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo, e o Evangelho será pregado a toda criatura, em todos os cantos da parte da terra. Então virá o fim. Quando você ouve o Evangelho chega até a tua vida, até o teu coração. Você tem duas decisões: ou aceita a palavra e começa a praticar a fé, ou você rejeita o Evangelho. E todos aqueles que rejeitarem o Evangelho serão condenados, porque não poderão viver uma vida agradando a Deus, rejeitando a fé, o Filho, o Evangelho de Cristo. Deus santo e poder e glória.
glória. A Bíblia vai dizer que todos aqueles que rejeitam o Filho é o anticristo. Ele plachai de calaplassuri andalapaia. Por isso nós prestaremos conta se nós aceitamos o Evangelho e praticamos a fé, ou se nós rejeitamos o Evangelho. Ele plachai de calaplassuri andalapaia. Por isso, meus irmãos, Cristo te chama para o dia aceitável que é hoje. O dia aceitável hoje é da salvação, e quando você invoca o Senhor no dia aceitável da salvação, o Senhor entra com a benignidade na tua vida, o Senhor entra com a salvação, ordenando salvações nesse mundo de perdições. Aleluia, glória a Deus. Ele disse: aquele que conhece a minha palavra e a pratica, semelhante ao homem prudente que edificou sua casa na rocha. Veio o vento, veio a tempestades, e aquela casa não caiu, porque está edificada na rocha. Agora, aqueles que conhecem a palavra e não as praticam, semelhante ao homem sensato que edificou a casa na areia. Veio vento, veio tempestade, e a casa caiu, e grande foi a queda. Por isso que quando o Evangelho chegar até você, grande será a tua responsabilidade. Ezequiel 18 vai dizer, aleluia, da responsabilidade é pessoal. Quando a palavra chega ao coração do homem, ela te chama para uma responsabilidade pessoal. Ou você aceita e vive uma vida debaixo da bênção do Senhor e torna-se filho de Deus, ou você rejeita o Evangelho e passa a viver uma vida como você já está vivendo antes. Porém agora conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho não veio para te condenar, mas veio para, aleluia, abrir os teus olhos da fé, veio para salvar os que estavam perdidos. E naquele último dia abrirão-se o livro, porque céu e terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Ele plachai de calaplassuri andalapaia. E quando chegarmos perante o tribunal de Cristo, Ele julgará se você teve fé, se você praticou a tua fé, ou se você, aleluia, foi uma pessoa incrédula. Porque Deus repreende na Bíblia a incredulidade. Ele nos chama para perseverar e exercer a nossa fé. Quem quer agora? Deus, Deus santo e poder e glória. Deus santo e maravilha. Por isso que quando aquele rico e aquele pobre, Jesus usa essa parábola para nos alertar que riquezas não é sinônimo de estar salvo, mas a fé é sinônimo de você estar salvo. Aquele rico, ele chega perante o juízo, o tribunal de Deus, e quando ele chega perante o tribunal, é aberto o livro. E ali, o livro da vida é aberto, tanto da vida dele e tanto dos que estão escritos no livro da vida para salvação. Todo aquele que o nome não se encontrar no livro da vida não entrarão no reino dos céus. Leplachai de calabassuri andalamandarabassá. Lemede plachuri ande calabaio. Aquele homem chegou. Quando aquele homem chega perante face a face do Criador e do anjo, é aberto o livro da vida dele. Como ele viveu aqui na terra, muitos acreditavam que seriam ligados a um telão e ia passar a tua vida, mas não, é o livro da vida. Digamos que os livros das vidas são separados
e ali julgado como você viveu. Aquele homem, então, quando se encontra perante o Senhor, Deus mostra para ele como ele viveu aqui na terra e os momentos que ele rejeitou a presença de Deus, e os momentos que ele rejeitou a palavra, e os momentos que ele rejeitou a fé e a adoração em Cristo, em Deus, em Deus Cristo e em Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Decala placher remedecomanácia la plassurianda labaia. O livro, então, é começado a ler pelo anjo, e o juiz, o único legislador, está perante o trono, e aquele homem se depara perante o legislador, que é Deus, e o anjo começa a ler o livro e começa a mostrar como ele era pecador e como ele não quis receber o perdão dos pecados, a remissão dos pecados. Aquele homem, então, perante o tribunal de Cristo, Deus mostra para ele, conjecturando o Salmo 9:17, que o inferno está preparado para todos aqueles que se esquecem de Deus. Deus mostrará às vezes que ele preferiu a mentira, preferiu a carne, a carnalidade, preferiu as ocupações dessa terra do que ir ao culto, do que ir buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, orar, ler a Bíblia. Deus mostrará para ele que o inferno está preparado para todos aqueles que se esquecem de Deus. Porém, os salvos, eles são salvos pela fé, mediante a graça que persevera. Então nós não podemos chegar no último dia, onde mora e segue o juízo, e dizer, bater o peito: Senhor, eu pratiquei, aleluia, letra por letra, e sou merecido da salvação. Não, porque nenhuma carne será justificada, aleluia, pela palavra, pela lei. Nós seremos justificados se nós não deixamos de acreditar no que está escrito na palavra do Senhor. Quando você não deixa de acreditar e começa a perseverar e começa a praticar a fé, você será justificado, porque você está praticando. Por isso é tempo de você se arrepender, é tempo de você converter o Evangelho, para que naquele último dia, no seu último dia aqui na terra, você venha chegar perante a face do único legislador, o juiz, aleluia, todo-poderoso, e vem, aleluia, ser salvo. Deus santo e poder e glória. Nós chegaremos perante aquele dia, aleluia, ou você será salvo, ou você será condenado. Então eu não posso, aleluia, Deus santo e poder e glória, fazer planos, projetos, sem primeiro colocar Deus à frente, porque eu tenho que dizer antes: se Deus quiser, aquilo acontecerá, mas se Deus não quiser, não acontecerá. Tem coisas que Deus permite, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em Provérbios que por ele reinam os reis e governam os príncipes. Oh, glória a Deus, aleluia. Porém, as nossas escolhas, Deus santo e poder e glória, através das limitações, Deus santo e poder e glória, há limitações, há limites, e se nós transpassarmos esses limites, então Deus entrará com sua mão poderosa, que não está encolhida, nem seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir.
ele é para Suriandalapaia. Então você pode, aleluia, ter o livre-arbítrio, você pode ter as suas escolhas, mas quando, aleluia, passa das limitações do Evangelho, das limitações da vontade de Deus, Deus então entrará com o castigo, aleluia, sobre a sua vida, porque o Evangelho tem limites, o Evangelho tem limitações, o Evangelho tem obediência, tem disciplina. A Bíblia vai dizer: se está sem disciplina, já não sois filhos, mas sois bastardos. Deus Santo e Poder e Glória, ele cala pra Suriandalapaia, ele plachai de cala pra Suriandecomanácia. Deus poderoso, todo poder, Criador do céu e Criador da terra. Glória a Jesus. Deus Santo e maravilha. Se hoje pedir a tua alma, se o anjo descer e Deus ordenar, mata, para quem será a tua alma? Se o diabo ganhar legalidade para ceifar a tua vida, ele chegou perante Deus e disse: deixa eu tocar na vida de Jó. Ele chegou perante Deus e disse: deixa eu cirandar a vida de Pedro, como cirando o trigo. Como está a tua fé? Como está o teu juízo? Você se encontra na fortaleza de Deus. Você se encontra, aleluia, guardado no Senhor que é refúgio e no Senhor que é fortaleza. Você se encontra na rocha eterna. Deus Santo e Poder e Glória, esconda-te na rocha, no pó, aleluia, da espantosa presença do Senhor e da majestade de Deus. É na rocha, é no pó, que quando você descer na rocha e no pó, ele é para se esconder na rocha e no pó. É ali que você, aleluia, encontrará a presença de Deus. É através dali que a presença de Deus, a espantosa presença, não fará mal a você, mas fará bem a você. Ela te renovará, ela te libertará, ela te restaurará, ela te curará. É a presença do Espírito Santo, é a presença do Todo-Poderoso. É com o rosto no pó, aleluia, esconder na rocha, que é a palavra. Deus Santo e Poder e Glória, é na fortaleza, que é Jesus Cristo. Ele é plachai de calapassuriandalapaia. O centro é Jesus, o centro não é o homem. Você tem que olhar para Jesus, você tem que olhar para o Salvador, que disse para Pedro: homem de pequena fé, porque duvidaste? Ele é plachuriandalapaia. Ele disse: Senhor, salva-me, porque eu estou afundando. Ele é plachuriandalapaia. E ali, Deus Santo e Poder e Glória, Jesus salvou Pedro, ergueu a mão e salvou a Pedro. Ele calaplaçai de calapai de omedegaça lá plaçurianda la paia. Cristo salva, Cristo liberta, Cristo transforma. Aleluia, glória a Deus. E tem o poder de lançar a tua alma no inferno e de lançar a tua alma no céu. Deus Santo e Poder e Glória. Santo Deus poderoso, exaltado e agradecido seja o nosso Senhor. Aleluia. Santo, santo Deus é o Senhor. Aleluia. Para aquele dia não te pegar de surpresa, você tem. Para aquele dia não te pegar de surpresa, você está buscando fama, está buscando, aleluia, uma caroninha ali, fama aqui, fama ali. Você não busca o que verdadeiramente importa, que é o Deus Todo-Poderoso, que está na fortaleza. Porque você está buscando fama em homem, em mulher, mas a tua fama não está em pregador,
A tua fama está em obedecer a Deus. Ele tirou Davi por detrás da mata, do pasto, e falou: Davi, eu farei o teu nome como o nome dos grandes na terra. Basta você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas guardar o concerto da aliança da fé, e eu te farei famoso. Para ser famoso, não tem que ficar aparecendo em live, em câmera, aleluia, dos outros. Deus santo e poder e glória. Para ser famoso, você tem que obedecer à fé. E Deus te fará o teu nome conhecido, aleluia. Mas não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Jesus te chama para que a tua alma venha ser salva, para que, aleluia, você venha desfrutar também das bênçãos terrenas, porque ele fizeste os seres humanos abaixo dos anjos, pouco menores que os anjos, mas o coroaste de glória e submeteu as coisas terrenas debaixo dos pés dos homens. E ali o Senhor fala que o fruto dele é mais agradável do que a prata, que as novidades dele é mais agradável do que o ouro, para, aleluia, encher os tesouros daqueles que buscam o Senhor de madrugada, daqueles que amam o Senhor e a sua palavra. Deus encherá os teus tesouros, Deus abençoará o teu galardão na terra e o teu galardão no céu. A recompensa, ele é pra Surya da Lapaia, ele é pra Shai de Calaplachai de Quemenécia. Não ajuntai tesouros na terra, onde, aleluia, ladrão traça, minam e roubam. Ajuntai tesouros nos céus, onde nem ladrão nem traça roubarão. Deus te chama para tomar cuidado, para que a sua bênção, quando você possuir a bênção, você não vem estar, aleluia, dando lugar para a avareza, para que a bênção não venha se transformar em avareza. Por isso, acautelai-vos da avareza, aleluia, glória a Deus, porque os bens de qualquer um não consiste, aleluia, a vida de qualquer um, perdão, não consiste nos bens que possui, aleluia, glória a Deus. Quando a pessoa, ela dá lugar à avareza, ali é Deus santo e poder e glória, ele está disposto a praticar a impiedade por causa do dinheiro, por causa da avareza, está disposto a praticar o mal ao próximo por causa da avareza. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa desse amor, muitos têm transpassado a si mesmo, e por causa da pressa para enriquecer, muitos têm caído em contendas, em laços. Por isso Jesus te chama para, aleluia, ser grato. Por isso Jesus te chama para obedecer, e no tempo certo, aleluia, ele prosperará os seus caminhos. No tempo certo, Deus, aleluia, te abençoará, aleluia, glória a Deus, e a sua descendência será poderosa na terra. Ele é plachei de calaplaçuria da lapaia. Mas para isso você precisa estar na rocha, você precisa estar na fortaleza, para que naquele grande dia Deus, ele venha dizer para você: bendito de meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor, entra para a alegria do teu Senhor. Ele é plachai de calaplaçuria da lapácia, porque eu sou a porta. Aquele que entrar por esta porta, aleluia, glória a Deus, salvar-se-á, encontrará o verdadeiro alimento. Aleluia, glória a Deus. Quem crê da glória a Deus? Fortaleza. Você tem que estar perante a fortaleza para Deus te prosperar. Está debaixo da presença, da obediência. Estando debaixo da obediência, você está e buscando ao Senhor, caminhando com a prudência e a obediência, você está perante a fortaleza.
perante a fortaleza. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que Ele é o Deus do entendimento, do conselho, da sabedoria e da fortaleza. Entendimento, sabedoria, conselho e fortaleza. 4 atributos que Deus ele derrama sobre a tua vida. Entendimento, conselho, sabedoria e fortaleza. Quem crê agora? Deus é fiel. Deus é tremendo. Por isso, um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Esse Deus pisou aqui na terra, e Ele vive e reina para todo sempre. E nós temos que agora focar na nova aliança, que é o Novo Testamento. E a Bíblia vai dizer que somos agora capacitados, ministros, capacitados a sermos ministros de um Novo Testamento. Cuidado para a gente não priorizar o Velho Testamento. Cuidado para a gente não priorizar esse Velho Testamento e deixar de falar da doutrina de Cristo. Porque o que traz a sã consciência da sociedade, o que traz o juízo, o que traz a salvação, é a doutrina. Paulo disse: chegará um tempo que não suportarão a doutrina. E nós não podemos deixar de falar da doutrina de Cristo. Por quê? Porque a doutrina que faz as pessoas temerem a Deus. A doutrina que faz a pessoa, Deus Santo e Poder e Glória, converter ao Senhor, se manter no juízo, na benignidade e na verdade, que é o fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo de Deus, benignidade, verdade. E por isso é necessário a doutrina. A doutrina de Deus é necessária. Por quê? Porque trará paz para a tua casa. Trará paz para a terra. Quando deixamos de pregar o Novo Testamento, nós entraríamos em contendas, em vaidades, em porfias, em pelejas. E Deus, Ele quer que nós venhamos pregar, ser ministros, não anulando o Velho Testamento. Quando a Bíblia diz que foi posto um véu no rosto de Moisés, ela está dizendo que o testamento em tábuas de pedra, escrito por Moisés, Pentateuco, o Pentateuco, ele foi escrito por Moisés. O véu que estava no rosto de Moisés foi anulado. Ou seja, muitas coisas, oblação de animais,
da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, foram anulados e não podemos levar para o Novo Testamento. Muitas coisas, como oblação, mas a oblação de animais, substituído por Cristo, o sacrifício, é mais a oblação. Mas algumas coisas não podemos levar, porque agora temos uma nova aliança, a graça, a regeneração, a novidade de vida no Novo Testamento. Deus santo e poder e glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, o Velho Testamento não anulamos. Cristo falou: eu vim cumprir a lei e os profetas, o mandamento, que agora se resume em 2. Mas Paulo disse em Romanos, capítulo 10, aquele que ama o próximo, não faz mal para o próximo e cumpre a lei. Porque quem ama o próximo não cobiça a mulher do próximo. Quem ama o próximo não comete homicídio. Então Cristo, ele veio agora cumprir o mandamento dos profetas. Quem guarda os mandamentos tem a vida. E quem tem a vida dorme e acorda com a consciência tranquila, com a consciência e o espírito na salvação, debaixo da mão poderosa do Altíssimo, porque os olhos dele estão atentos aos salvos. Os olhos do Senhor estão guardando a tua vida, se você é um salvo, para te dar livramento. Por isso agora, nós não anularemos a lei de Cristo, que é o Novo Testamento. Mas não é pela lei de Cristo que eu vou ser justificado como um homem perfeito, mas é pela fé. Anularemos, pois, a lei de Cristo pela fé. Paulo disse: de maneira alguma, antes confirmo a lei de Cristo. Estabeleço a lei de Cristo, prego o Evangelho, o arrependimento, porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação dos gentios. Então essa é a salvação. É você andar debaixo da salvação. Deitei, dormi e acordei, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida, sobre o juízo de Deus. Esteja na fortaleza. Deus santo e poder e glória. Para que aquele dia não chegue até você como um ladrão. Para que aquele dia não chegue até você e você diga: agora é tarde. Porque há pessoas que estão buscando, mas estão longe da presença. Davi disse: não aparte de mim tua presença. Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu apartei deles a presença. Porque eles próprios lançaram a minha presença por detrás. Por isso, Jeremias, quando você orar, interceder, não intercede por esse povo.
porque eu não ouvirei a sua oração quando intercederes por esse povo. E quando eles clamarem a mim, eu não os ouvirei. Então não brinque com a tua salvação. Eu sou novo, dá tempo ainda de eu viver. E se caso vir a falecer, eu peço perdão uns 10 minutos antes de morrer, de falecer. Não. Você pode ser rejeitado na sua oração, porque a oração, ela só é ouvida por Deus quando é uma oração sincera. Deus, ele sonda as intenções do coração. Orar quando o negócio não está bom é fácil. Agora, orar quando a intenção do teu coração ela entra em ligação com o trono, é aí que Deus responde a oração. Oração é oração sincera. Derramai o vosso coração perante o Senhor, porque Ele fortalecerá o teu coração. Quando você derrama o coração e chega perante o trono da graça na oração, com uma oração sincera, Deus então, Ele ouvirá a tua oração. Você chega perante a oração ao Pai e já chega ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Quando você for orar, feche a porta do teu quarto e Deus te honrará em público. Oração em secreto ao trono da graça. Não pense no lado direito, no lado esquerdo, mas aleluia, estou erguendo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você ora e olha para o trono com confiança e alcançará misericórdia e graça. Com a sinceridade do coração, errei contra ti, Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. E aquele filho pródigo alcançou a misericórdia, porque chegou com confiança no trono da graça. Mas depois que morri, acabou a graça. Acabou a misericórdia. É você e o livro da vida. E para quem será a tua alma? Deus te pergunta nessa noite, amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.